Nessa foto aqui, tu tá vendo Stonehenge, uma das mais impressionantes estruturas já erguidas pelos seres humanos. E a gente diz impressionante porque ela foi erguida entre 2 e 3 mil anos antes do nascimento de Cristo, quando a gente não dispunha da tecnologia que a gente dispõe hoje. Não se sabe ao certo o objetivo dessa estrutura, mas é importante a gente valorizar o que uma sociedade tão antiga conseguiu fazer com tão poucos recursos. Só que Stonehenge não é a mais antiga estrutura já erguida pelos seres humanos. E apesar de impressionante, não vamos tirar o mérito dela aqui, foi fruto de uma sociedade sedentária que já dominava a agricultura. E se a gente te falar que na Turquia tem um sítio arqueológico que data 9.500 anos antes de Cristo, talvez mais, construído por caçadores e coletores. Essa misteriosa obra é Göbekli Tepe e é o tema do Vogalizando a História de hoje. A pré-história costuma ser dividida em período paleolítico e neolítico, aquela pré-história mais antiga e a mais recente, famosa idade da pedra lascada e da pedra polida. Costuma-se dizer que o que colocou fim a esse período histórico foi o surgimento da escrita, mas provavelmente o grande evento da pré-história foi a Revolução Agrícola. Também chamada de Revolução Neolítica, ela marca o momento em que os caçadores e coletores se transformaram em agricultores, domesticando plantas e também animais. Esse não foi um processo rápido e unificado, então a gente não tem uma data precisa para dizer quando foi que ele começou. Mas alguns historiadores afirmam que ele aconteceu no Crescente Fértil, na região do Egito, Mesopotâmia e a Síria, entre os anos 10.000 a.C. e 8.000 a.C. Perto dessa região, a 15 quilômetros de uma cidade chamada Sanliurfa, no sudeste da Turquia, quase na fronteira com a Síria, foi encontrado no topo de uma colina o sítio arqueológico de Göbekli Tepe, que quer dizer algo parecido como monte com barriga. Desde sempre se viu que havia uma elevação naquela região, e na década de 1960 até houve um certo movimento para ver o que tinha por ali. Mas os caras acharam que se tratava de um antigo cemitério medieval e não deram muita bola. Foi só em 1994, quando o Instituto Arqueológico Alemão começou a fazer escavações na região, liderados pelo Klaus Schmidt, que se começou a descobrir o que havia debaixo daquela elevação. O que os caras encontraram foram mais de 20 cercados circulares de pedra, tendo o maior deles 20 metros de diâmetro e vários pilares em T, que talvez sejam para simbolizar seres humanos. No início da pesquisa, não encontraram indícios de casas e assentamentos. Então logo veio a ideia de que os caras tinham encontrado uma espécie de templo religioso. Mas a grande surpresa veio quando foi feito o teste de radiocarbono, que diria de quando era essa construção. E os caras ficaram impressionados quando viram que ela era de 11.000 anos atrás, ainda antes da Revolução Agrícola. No começo, não se acreditou que essa obra pudesse ser tão antiga, porque não se tinha nenhum registro de algo tão complexo construído por caçadores e coletores. Imagina o esporro que o cara que fez o teste levou. Né? Pô, faz nada direito, né, cara? Olha aqui, Gerson, achando que é caçador-coletor que fez a obra. Veja bem, nesse período, os humanos ainda não tinham domesticado animais e nem usavam ferramentas de metal. Uma obra complexa como aquela demandava esforço, talvez, de milhares de pessoas. E os bandos de caçadores e coletores, quando tinham 50 indivíduos, já era muito, porque é muito difícil alimentar uma quantidade tão grande de gente. Os pilares que estão lá, decorados com relevos muito bem preservados de animais como raposas, leões e escorpiões, podem chegar a ter 5 metros de altura e pesar até 7 toneladas. Isso além de terem sido encontrados na região pedaços de pedra que podem representar cabeças humanas e esculturas de outros animais. Nem passava pela cabeça dos historiadores que os humanos desse período eram capazes de fazer obras arquitetônicas tão complexas. O calcário, material do qual são feitos os pilares, é macio o suficiente para ser trabalhado com pedra ou então com instrumentos de madeira utilizados na época. E se descobriu que os pilares eram esculpidos através de uma camada natural de calcário na base do monte. Acredita-se que depois de esculpir os pilares, eles eram levados para o topo da colina, se utilizando de cordas e vigas de madeira. Apesar de difícil, é um serviço que é possível, só que requer muito esforço e paciência, o que levanta questões. A maioria dos historiadores concorda que Göbekli Tepe era uma espécie de templo onde possivelmente também eram feitos alguns rituais, mas isso vai contra o que alguns historiadores já achavam que sabiam, porque se pensava que rituais religiosos só tiveram início depois da sedentarização. E esse pensamento faz sentido, porque é só a partir do momento em que há domesticação animal e domesticação dos alimentos que há excedente de comida, tornando possível se dedicar à construção de templos.
Contudo, não foi isso que aconteceu em Göbekli Tepe. Ela foi construída antes da sedentarização, o que levou o Schmidt a acreditar que vários bandos da região uniram forças para fazer a construção e também fazer celebrações juntos. Depois disso, se separava de novo. Essa obra pode ter atraído adoradores de vários outros lugares e talvez tenha levado centenas de anos para ficar pronta. E envolveu o esforço de milhares de pessoas de vários bandos e tribos diferentes. Os mistérios que envolvem Stonehenge são parecidos, mas são mais de 6.000 anos que separam um do outro. Para tu ter uma ideia, essa diferença é o triplo do tempo que leva do nascimento de Jesus até o momento que tu tá assistindo esse vídeo do Vogalizando a História, cara. E o que torna Göbekli Tepe único é que não existe nenhuma outra obra com uma data sequer parecida. Se ela tivesse sido construída 3.000 anos antes de Cristo, já seria surpreendente, mas foram mais de 9. Também há um intervalo muito grande entre Göbekli Tepe e outras formas de escrita, mas novas escavações estão sendo feitas e novas descobertas também vieram. Escavações mais recentes encontraram evidências de casas e assentamentos, o que contrariava aquelas primeiras suposições do Klaus Schmidt, que infelizmente faleceu em 2014. Os pesquisadores que estão dando sequência no projeto já levantaram a hipótese de Göbekli Tepe ser uma vila com ocupação permanente, e os caras já encontraram uma cisterna e canais para armazenar água da chuva, além de ferramentas para moer grão, preparar mingau e fazer cerveja. O cara já era cervejeiro. É, diz que era. Já usava o barbão aqui pra falar com as minas com a cerveja na mão aqui, ó. Tinha barbearia gourmet. Já. Göbekli Tepe, porra, tapa na peruca aqui, ó. Em uma pedreira próxima, encontraram um pilar semi-esculpido de 50 toneladas. Arqueólogos turcos encontraram sítios arqueológicos semelhantes a Göbekli Tepe na região, só que menores. E a pesquisadora Laura Dietrich já encontrou mais de 10.000 pedras de amolar e 650 vasos para armazenar água. Alguns grandes o suficiente para conter 200 litros de líquido. No livro Sapiens, o Yuval Noah Harari nos conta que geneticistas que estavam buscando a origem do trigo domesticado pelos humanos descobriram que uma variante, o trigo Einkorn, se originou em uma colina a cerca de 30 quilômetros de Göbekli Tepe. Ou seja, é possível que essa construção esteja ligada à domesticação do trigo. O autor sugere que os caçadores e coletores tenham deixado de simplesmente coletar o trigo e passaram a cultivá-lo para alimentar os trabalhadores que trabalhavam na construção. Pela quantidade de pessoas que estavam envolvidas na obra, não seria possível alimentá-las simplesmente caçando e coletando. Então se viu a necessidade de produzir quantidades maiores de alimento, o que proporcionou que até banquetes acontecessem. A gente costuma imaginar que as vilas eram fundadas e um templo era construído no centro delas. Mas Göbekli Tepe pode indicar o contrário. Primeiro se construiu o templo e a vila cresceu ao redor dele. Isso não é uma certeza, mas o Harari levanta a possibilidade de que a construção de Göbekli Tepe foi o que fez os humanos se sedentarizarem. Imagina os caras que eram nômades, pegam uma máquina do tempo, vêm pra hoje e veem a gente na academia. Tá correndo do quê? Que animal tá te perseguindo? A hipertensão. O próprio Schmidt disse que Göbekli Tepe não está mudando a história, só está acrescentando um novo capítulo a ela, podendo estar no meio entre as sociedades de caçadores e coletores e as primeiras sociedades agrícolas. Mas ainda não sabemos o motivo de essa estrutura ter sido construída. Tampouco sabemos por que ela foi abandonada. Provavelmente ela não tinha um uso prático, mas sim um uso cultural, que ainda não nos é bem claro. A verdade é que Göbekli Tepe, que desde 2018 faz parte da lista de patrimônios da humanidade da Unesco e que recebe visitantes de todo o mundo, até o momento nos deu mais perguntas do que respostas. Enquanto os pesquisadores estão envolvidos no trabalho, o que a gente pode fazer é ficar imaginando quanta coisa os caçadores e coletores fizeram e que a gente nunca vai saber. A internet está aí para todo mundo e toda semana a gente busca trazer um tema novo para ti aqui no Vogalizando a História. Caso tenhas alguma sugestão do que tu quer ver aqui no nosso canal, deixa aqui nos comentários. Se tu sabe alguma coisa a mais sobre Göbekli Tepe que a gente não falou, comenta aqui embaixo também. Não se esqueça de curtir nosso vídeo, de ativar o sininho e também de se inscrever caso tu não seja inscrito. Confere o nosso trabalho também ali no Instagram, segue a gente por lá, segue a gente no Twitter, escuta o nosso podcast, pode ser aqui no YouTube ou então no Spotify, no Deezer ou no teu agregador preferido. E caso tu goste do nosso trabalho, quer nos apoiar e fazer a gente continuar trazendo conteúdo para ti toda semana, tu podes apoiar o Vogalizando a História. É só assinar um plano ali no PicPay ou então fazer uma doação de qualquer valor através do Pix ou do PayPal. A chave é o nosso e-mail, tá aqui na descrição do vídeo. Um beijo, vamos lá.